Senhor Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus, abençoa os irmãos essa noite, abençoa a palavra, abençoa o nosso ruminar. Obrigado por esse alimento diário. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos conduz em triunfo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Aleluia. Irmãos, vamos ruminar a palavra desse alimento diário, contemplando Deus, do meu irmão Miguel Mar. Segunda semana fala a carta e o ministro da nova aliança, Senhor Jesus. E o versículo dessa mensagem é 2 Coríntios 3, versículo 2, 3 e 6. Vou ler para os irmãos. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelos nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Senhor Jesus. Então, segunda-feira, o irmão começa falando sobre o palavra, Espírito e oração, é o título, de segunda-feira. Mas ele fala que quem somos nós, que somos ministros da nova aliança, que vivemos pelo Espírito, e ele fala da estratagema de Satanás, que ele se apoia em 3 estratégias: impedir que conheçamos a palavra, anular nosso espírito e barrar nosso viver de oração, comunhão com o Senhor. Então, sabendo disso, nós devemos contra-atacar, impedir que conheçamos a palavra de forma alguma. Vamos ruminar. Essa é a importância do ministério da palavra, de termos ministros da palavra e ministros da palavra como ministros da nova aliança, que não se apoiam na letra, mas no Espírito, para levar as pessoas também para o Espírito. E nosso Espírito não pode ficar anulado diante de tantas coisas que estão acontecendo. Temos que ter um viver de oração, através aí do relógio de oração, continuar orando para que o Senhor pare essa pandemia, para que não morram mais pessoas. Senhor Jesus, barrar também nossa comunhão com o Senhor, Ele quer barrar. Então nós temos que buscar ter íntima comunhão com o Senhor. Os ministros da nova aliança têm íntima comunhão com o Senhor. Então ele vai dar vários exemplos aqui nessa mensagem, de Moisés principalmente, que falava face a face com o Senhor. E ele saía com o rosto reluzente, mas depois desvanecia esse rosto. Quando ele desceu do Monte Sinai, Arão e os filhos de Israel viram o rosto de Moisés, reluzente. Isso mostrava a glória de Deus, a comunhão que ele tinha com Deus face a face. O irmão fala nessa mensagem que nós também, quando entramos em oração com o Senhor, devemos sair de lá com o rosto reluzente. Ele dá um exemplo assim: digamos que você tem uma dívida muito grande e você encontra o irmão fala: não, vou te dar o dinheiro para pagar. Antes você estava desanimado, com uma cara triste, mas depois que o irmão te deu a boa notícia que te emprestaria o dinheiro, aí você: oh Senhor Jesus! E aí seu rosto sai reluzente, mas na época de Moisés, esse reluzente do rosto dele desvanecia e perdia essa glória. Mas nós não, irmãos. O nosso ministério é muito maior hoje, porque ele não desvanece, permanece em nós o Espírito, ele permanece em nós. Então, esse ministério da nova aliança é superior. Ele fala aqui que na terça-feira, Senhor Jesus, no versículo de oração, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo.
tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observereis. Senhor Jesus, então, hoje nós somos cartas vivas de Deus, né? Senhor Jesus aqui fala, quando Paulo fala disso, é que ele está se autoafirmando, né? Porque estão questionando ele, então ele fala, eu preciso de carta de recomendação, ou algum de vós precisa de carta de recomendação para que seja aceito. Nós somos a carta hoje, né? E essa carta é escrita em nossos corações, não em coração de pedra, não na tábua de pedra, e não com tinta, mas com espírito. Então mostra aí a sublime visão do ministério da Nova Aliança, como é elevado, e o Senhor nos presenteou com essa bênção, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, e o Senhor fala que quer tirar de nós esse espírito de pedra, esse coração de pedra, né, Senhor? Como nós tivéssemos um coração frio diante das coisas, né, diante do que está acontecendo, e vivendo hoje nessa pandemia, nós vemos aí que não podemos ter um coração frio, temos que orar pelas pessoas, perseverar, Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então fala aqui que vós sois a nossa carta, na quarta-feira, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, o Senhor, Ele quer nos dar um coração sensível. Aqui embaixo fala que, em Ezequiel 11, 19, na quarta-feira, fala que dar-lhe-ei um coração, um espírito novo, porém dentro dele tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei o coração de carne. Um coração só, ele fala que a gente deve ter unidade, né? Um coração só se refere à unidade que devemos ter. E devemos ter também novidade e sensibilidade no espírito, para perceber as coisas. Senhor Jesus, essa semana eu compartilhei com os irmãos que eu orava para a irmã Maria da Glória, que está internada com Covid, né, no Hospital de Jardim Ângela. Enquanto eu orava, eu lembrava da simplicidade que ela tinha em servir conosco ali no local 17, e que em algum momento eu perdi essa simplicidade. Comecei a ficar complicado, e quando nós ficamos complicados, todas as coisas na vida da igreja ficam complicadas. Então, ir numa reunião, ir pregar o evangelho, ir apacentar os irmãos, tudo tem um porém, tudo tem uma dificuldade, e eu não me lembro quando foi que eu perdi minha simplicidade, porque antigamente a gente ia para um local, ia para o outro, era muito fácil, levava os irmãos de carro, o carro quebrava, pegava estrada de terra, a gente gostava de ir lá para Ipuaçu, né? A irmã Raimunda cozinhava, era, né, sempre uma festa em Budas Artes, e de repente a gente perdeu essa simplicidade. E hoje, com a pandemia, não podemos fazer coisas simples como esta, irmãos. Mas antes, muitos já não faziam, por causa desse irmão, eu não me dou bem com essa igreja, eu quero ir para outro lugar. E Senhor Jesus, nós vemos que tudo isso nos deixa complicado. E se o meu viver é a igreja e Cristo é minha vida, o viver da igreja não mudou em nada, irmãos, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então o viver da igreja é o mesmo. Quem complica as coisas sou eu que estou complicando, e o Senhor quer me tirar esse coração de pedra e quer me dar um coração de carne, um coração que ama as pessoas. Eu estava vendo que em 1 Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, na parte B, fala assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica.
Então, de repente, eu tive experiências ruins com um irmão ou com outro, e isso me torna saber e talvez me esfrie o coração. Mas eu preciso buscar o amor, porque o amor é que edifica. Ser simples, ter um coração simples para Deus e amar os irmãos, que isso que edifica a igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Na quinta-feira, irmãos, ele fala de buscar comunhão íntima com Deus. E tem um versículo aqui de Salmos, todos nós gostamos muito, que fala, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Senhor Jesus. Então, fala de Moisés, né? Que Moisés tinha essa comunhão íntima com Deus. Moisés buscava o Senhor como ninguém, né? E ele conversava com o Senhor. Então, o Senhor falava que não ia com ele, então ele também não iria. E ele intervia e orava pelo povo, né? Então, ele tinha essa função. Hoje, nós podemos exercer essa função de ter comunhão íntima com o Senhor, de intervir pelas pessoas, de orar pelo seu povo, porque essa é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, eu não vou esgotar os assuntos do alimento diário, mas tem uma parte de sexta-feira que eu queria concluir, e os irmãos podem falar o restante, que fala que se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés,